Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com a oração do nosso fundador, o Padre Eduardo Michelis, que é a oração que a Prof gosta demais, aonde a gente se coloca na presença de Deus, correto? Vamos lá então? Aconteça o que acontecer, estou nas mãos de Deus e nele confio. Amém. Tenhamos uma aula bem abençoada. Vamos retomar então as nossas atividades do capítulo 1, correto? Bom, nós estamos falando no capítulo 1, alunos, sobre escolhas e atitudes. Nós já fizemos algumas atividades, nós falamos sobre a história do filho pródigo, de um Deus que nos perdoa, de um Deus que nos acolhe, que nos ama. Nós também trabalhamos nas páginas 12 e 13, experiências religiosas, né? Traz aqui mais uma história bíblica do centurião, do servo do centurião, né? Que ele teve tanta fé quando ele pediu a Jesus que curasse o seu servo, né? O seu empregado, que Jesus quis até a casa dele e ele disse: "Não, Senhor, se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado." E Jesus disse que não tinha visto fé alguma semelhante a deste homem naquela região. E aí fizemos as atividades e agora nós vamos para a conexão da página 14 e 15. Conexão. O que fala sobre isso? Vai falar para a gente justamente sobre as nossas escolhas, né? Que nós temos muitas escolhas na nossa vida para serem feitas. Escolhas boas e escolhas ruins. Nós temos às vezes 2 ou mais caminhos para escolhermos. E nós sabemos o que é o correto ou não. E aqui na página 14 tem uma introduçãozinha que a Prof vai ler para vocês agora. Na vida, muitas vezes, nos vemos diante de situações que exigem uma resposta. Algumas dessas situações são dilemas, pois nos obrigam a escolher entre 2 alternativas, muitas vezes, igualmente insatisfatórias. E isso pode causar aflição, a dúvida sobre qual decisão tomar, mesmo que reflitamos acerca das razões de optar por uma das alternativas. São decisões difíceis, porque sabemos que seremos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Nós sabemos das nossas consequências. E é isso que nós devemos medir sempre. Qual será a consequência dessa nossa escolha? Para isso, alunos, nós temos que estar muito embasados em valores familiares, valores religiosos, valores da nossa escola, valores e conselhos de pessoas boas, ter uma base para que a gente possa saber escolher de uma forma correta, certo? Bom, e para isso eu gostaria de falar de uma história para vocês do bambu chinês. Vocês já viram falar? Para algumas turmas eu até já comentei em outros anos sobre essa história, eu gosto muito. O bambu chinês, para quem não sabe, ele demora 3 anos para poder germinar na terra, sair da terra. Ele fica se preocupando em formar as suas raízes profundas, né? E ele fica nesse tempo prolongando na terra, uma terra forte, formando raízes fortes. E outra coisa, ele não vive só. Ele germina com outros bambus à sua volta. Ele não é sozinho nunca, certo? E quando ele vai formando as suas raízes nesse tempo, e ninguém consegue imaginar que daqui a pouco vai surgir uma plantinha da terra, eles começam, os bambus, a enraizar-se uns nos outros, uma raiz na outra, embaixo da terra, ficando fortes, unidos, não são sozinhos. E aí, depois dos 3 anos, eles começam a sair, a germinar. E eles vão crescendo iguaizinhos, ninguém mais nem melhor que o outro. E vão crescendo muito alto. Vocês já viram uma roça de bambu? Então, elas são todos iguais, né? Não tem aqueles galhos estrondosos, volumosos, grandes, né? Não é uma árvore muito vistosa, aparentemente, mas é uma árvore muito forte. E outra coisa bonita, por eles terem ficado todo esse tempo preparando as suas raízes, eles ficaram muito fortes, grudados uns nos outros. E quando bate um vento, ninguém derruba os bambus, porque eles são unidos. E o vento, quando bate neles, chega a inclinar o bambu até o chão. E quando passa, ele volta, porque ele tem flexibilidade, ele tem força, ele sabe que ele está seguro. E ele volta retinho, retinho, retinho para o céu.
né? O pessoal comenta, a meta dele é o céu, é além, é o seu sonho, né? Retinho. Não é qualquer problema que vai atingir o bambu. Então, essa história nos ensina a vivermos, primeiramente, os nossos valores, os nossos ideais, as nossas bases, sermos seguros naquilo que nós temos, né? Não querer viver as coisas atropeladamente antes do tempo, porque às vezes a gente quer sair precocemente, né? Às vezes como uma árvore, que às vezes aparentemente é tão bonita, mas tem uma raiz pequenininha, curtinha, frágil, não se enroscou, vamos dizer, na outra árvore, na outra raiz e não se firmou, quis nascer só. E aí escolheu às vezes a decisão errada, não é verdade? Quem já viu na cidade, às vezes quando tem um vendaval, uma chuva forte, um vento forte, e que tomba uma árvore gigante, nossa, mas essa árvore era tão gigante, e olha só como ela caiu. E aí nós olhamos, a raiz dela é curtinha, pequenininha, disse, ela não estava bem embasada, não estava bem segura, a raiz não era profunda, e por isso que qualquer vento a derrubou. E muitas vezes nós também somos assim. Aparentemente fortes, bonitos, mas às vezes qualquer problema, qualquer vento nos derruba, faz com que a gente caia. E aí, para levantar, nós não temos a flexibilidade como o bambu chinês. Nós não temos amigos que vão voltar retinhos conosco para o mesmo lugar. E se o vento bater, vamos inclinar para o lado que ele nos levar, mas nós vamos voltar a ficar de pé. Então é isso, nós precisamos ter bons valores. As nossas raízes precisam estar bem fixas nesses valores, tá, meus queridos? Porque às vezes o mundo nos oferece tantas coisas que às vezes faz com que a gente germine antes do tempo e acabe caindo também antes do tempo. Tá bom, queridos? Então é isso. Saber fazer boas escolhas, sim. Ter responsabilidade nas escolhas, é claro, mas ter os pés firmes, a vida firme na graça de Deus, nos valores dos nossos pais, em coisas boas, certo? Bom, voltando aqui para o nosso livro, Conexões, página 14 e 15. Aqui está sugerindo para nós, nessa atividade, vou virar para esse lado aqui que é melhor para eu explicar, alguns dilemas que nós teremos, porque nós pensamos diferente. Eu penso diferente de vocês pensam diferente de mim em algumas coisas, nós vamos ser semelhantes, mas nós vamos ter muitas diferenças. Assim vai ser na nossa casa. Aqui está sugerindo fazer um trabalho em equipes, em grupos, mas nós não estamos em sala de aula, não é verdade, alunos? Nós não podemos estar nos encontrando, mas nós vamos aproveitar as pessoas que estão na nossa casa. Aqui tem algumas sugestões de alguns dilemas. Mas a prof não vai usar essas sugestões aqui. Nós vamos aproveitar a sugestão do tema que nós estamos vivendo agora. O tempo que nós estamos vivendo. O que é isso? A pandemia do coronavírus. É algo que nos preocupa, é algo que nos deixa inquieto, não é verdade? Muitas conversas, muitas informações no rádio, muitas informações na TV, na internet, toda a tecnologia se fala sobre isso. Não é? O nosso coração às vezes está aflito, não sabemos mais como agir corretamente, mas nós temos que nos cuidar, correto? Nas nossas casas vão surgir vários comentários, como surge na minha casa também, o que é certo, o que é errado e assim por diante. Não é verdade? Bom, o que a prof quer falar com vocês agora? Então, o tema que está sendo encaminhado para vocês lá na central do aluno é justamente sobre o coronavírus, correto? Sobre o coronavírus, que é o tema, o dilema, né? Que aqui fala sobre dilema, aqui na parte da página 14, aqui no segundo parágrafo, fala dos dilemas da nossa vida, né? E às vezes são tantos que a gente fica um pouco confuso. Então eu vou explicar para vocês, eu vou estar lendo ali no monitor as perguntas que eu coloquei para vocês, que vocês receberam aí na casa de vocês, correto? Diz assim, ó. Atividade de registro no caderno. Com seus pais e familiares, converse sobre o tema, que eu já apresentei, coronavírus. Esse será o dilema proposto para esta atividade.
Depois de vocês terem conversado sobre o coronavírus, o que vocês estão conversando em todo esse tempo, tem algumas perguntas que vocês poderão estar respondendo tanto aqui no livro, você pode mudar aqui, colocar até o tema, que é sobre o coronavírus, que a professora está pedindo, e responder aqui. Se você achar, aluno, que for pouco espaço, você poderá estar fazendo no teu caderno, correto? Então, a pergunta ali diz assim: o que cada membro da família pensa sobre essa pandemia? Registra a opinião, ou faz depois uma opinião geral. Segundo, como surgiu essa pandemia? O que eles pensam? O que vocês pensam de como surgiu isso? A gente discute sobre isso, não é verdade? Houve muitas informações. Devemos ficar em casa ou voltar às nossas atividades rotineiras? Por quê? E a última, o que podemos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo? Sempre tem um aprendizado. Lembra da história do bambu chinês? O vento bate, o problema vem, mas ele volta e segue a sua meta. Retinho, forte. E nós também vamos passar por isso. Nós estamos passando, nos inclinando nessas tempestades, nessa tempestade que nós estamos vivendo, mas nós vamos voltar a estar firmes, a voltar à nossa vida como era antes e até melhor. Correto? Então vai ser uma atividade bem produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, nestes poucos minutos que a prof gravou esse vídeo, um vídeo simples, não é verdade? Um vídeo caseiro, mas para mostrar que a gente pode fazer grandes coisas com pequenas coisas. E aí eu vou terminar com a frase de Francisco de Assis. Comece fazendo as pequenas coisas e logo, logo estarás fazendo as grandes coisas. Logo, logo estaremos fazendo grandes coisas. Comece fazendo as pequenas, porque logo as grandes vão aparecer e nós seremos capazes. Quando nós vivemos em comunidade e quando nós permanecemos nos valores que nós recebemos desde pequenos, da nossa família, dos nossos líderes religiosos, das pessoas que amam a gente e também do nosso colégio, dos professores que nos acolhem e nos formam, nos passando tantas informações importantes. Tá bom? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!